Gente, vocês estão vendo aí um muro. Eu não sei quantas vezes você já sentiu do lado de fora de um muro bem alto. Um muro intransponível, um muro que divide. E às vezes nós temos nas nossas vidas muros invisíveis. No meu caso, eu estava pensando, tem vários muros, né? Mas nós somos parceiros de igrejas no mundo todo. Né? Uma rede de igrejas. E nessa rede de igrejas nós fazemos parte da turma da América Latina. Então, eu como um dos líderes de grupo aqui, dos pastores aqui no Brasil, das igrejas que são parceiras nossas aqui no Brasil, eu tenho reunião pelo menos uma vez por mês com a maioria dos mexicanos, venezuelanos e peruanos. São umas 8 ou 10 pessoas que são líderes de grupos aí na América Latina, de grupos de pastores, que nós reunimos uma vez por mês. E qual que é o meu problema? Eu não hablo espanhol. Tá entendendo? Então, eu me sinto o cara mais excluído do mundo, porque eles começam a conversar entre eles, eu arranho, entendo ali 60%, 70%, eu acho que eu entendo, tá? Mas, gente, me dá um desânimo de dar qualquer opinião. Me dá um desânimo de me expressar no meio daquele povo, porque eu não sei falar a língua deles, eles estão entre eles, conversa de língua nativa, sabe? Eu fico doido para participar, né? Quem me conhece sabe que eu amo falar de igreja, amo falar de cuidar de gente. Então eu fico doido para participar, mas eu me sinto completamente impotente com esse muro do espanhol. Joãozinho, meu filho, me incentivou a assinar o Duolingo com ele, começar esse desafio. Tenho orado sobre isso, orem por mim. Mas todos nós enfrentamos muros invisíveis. O muro mais difícil que a humanidade pode encarar é um muro vertical, que é o distanciamento que nós temos com Deus, que foi feito pelo pecado, e também às vezes nós sentimos que Deus está longe, né? Que Deus está distante, que Deus é inalcançável, que Deus não nos ouve, que Deus não nos abençoa. Às vezes você se sente distante de Deus pelo que você fez na sua vida, pela culpa que você carrega. Às vezes você se sente distante de Deus porque várias coisas que aconteceram na sua vida te desanimaram e você não entende porque Deus deixou isso acontecer, e você tem raiva de Deus e sente que Deus não te ama, que Ele é distante. É um muro. Agora nós temos os muros horizontais, né, que são as barreiras entre nós mesmos, entre as pessoas, que é o preconceito, que às vezes é racial, às vezes é social, o preconceito por causa da política, né? Porque eu, como uma pessoa que tem minha visão política, eu olho para as pessoas que votam diferente de mim e falo assim, como é que consegue votar dessa forma? Realmente me indigna. E às vezes nós criamos barreiras porque nós pensamos diferente e não respeitamos o pensamento do outro. E esse ano é um ano de política. Não se esqueça disso e não se esqueça que a Luzeiro não apoia político nenhum e não se posiciona politicamente. Nós nos posicionamos por Jesus. Então não adianta pedir, não adianta perguntar, não adianta ficar indignado. Nós não nos posicionamos, ok? Isso está no nosso estatuto. Nós começamos a igreja pensando, o nosso papel é profético na sociedade. Nós vamos aplaudir o que há de bom em qualquer presidente. E nós vamos apontar o dedo profeticamente e falar que está errado qualquer coisa que qualquer governante estiver fazendo, como João Batista fez e foi enforcado por causa disso. Esse é o papel da igreja. Porque o que acontece na hora que você pega o seu político? Quando ele faz as coisas que não são tão legais, você não critica, né? Ou você acha que eu não sei que você não critica? Pois é. Complicado. Então, gente, nós temos vários muros. E como que a gente derruba esses muros, né? Como que o amor vai vencer? Como que essas coisas acontecem? É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Não sei se você sabe, nós estamos numa série de Conectados, o Evangelho que une o céu e a terra. E hoje nós caímos no capítulo 2 de Efésios. Eu não sei se você sabe, mas a carta de Paulo aos Efésios, uma carta que ele estava numa prisão domiciliar em Roma, escreveu outras cartas que ele enviou para essas igrejas, é uma carta que nós vamos ver ao longo da série, é uma carta que é sobre a igreja, e que mostra como a igreja deveria viver, como que são os nossos relacionamentos. E Paulo começa todas as suas cartas praticamente trazendo esse contexto do que Jesus fez por nós, que nós chamamos de teologia, né, do conceito teológico, da aplicação do que Jesus fez por nós, para depois cair na prática, que em fevereiro nós vamos cair no capítulo 4, que vai trazer todas essas práticas para a gente. Vamos falar dos grupos a partir daí. Mas hoje nós estamos no capítulo 2, eu queria ter mais tempo para falar sobre ele. O ideal era eu falar ele em 2 ou 3 semanas, mas por causa da nossa programação, nós precisamos falar dele todo hoje, então que Deus nos dê graça, é muito conteúdo, abre seu coração, mas eu espero que o principal, que são esses muros que Deus separou e Deus tirou, caia no seu coração e que você possa viver isso. Então vamos ler primeiro os 3 primeiros versículos. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados.
nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Vamos orar. Jesus, essa é a sua palavra e ela que precisa transformar a nossa vida. Que ela abra os nossos olhos, que ela traga discernimento de escravidão e também da liberdade que o Senhor nos dá. Que ela nos ensine sobre a reconciliação que o Senhor faz com o Senhor e uns com os outros, para que possamos viver a verdadeira realidade da cruz, que já foi feita por nós em nome de Jesus. Amém. Então, gente, esses 3 primeiros versículos, eles falam da condição humana, de como todo ser humano nasce ou de como é qualquer ser humano sem Deus. Então, qualquer ser humano, ele está morto. Então, ele não fala que o ser humano ele está doente ou ferido. Ele fala que ele está morto. Todo ser humano, ele está falando, então, de uma morte espiritual. Porque nós estamos aqui, mexendo no celular, falando, ouvindo, trabalhando, fazendo várias coisas. O que ele está falando, então, é dessa morte, dessa alienação em relação a Deus, dessa separação. E ele fala que nós somos cadáveres. O que cadáver não faz? Cadáver não ouve. Cadáver não fala, cadáver não vê, cadáver não tem fome. Então, a morte espiritual, ele está falando para a gente que nós não temos apetite por Deus, que nós não temos desejo pelas coisas de Deus, que nós não temos discernimento espiritual, que nós não temos prazer nas coisas de Deus. Pelo contrário, nós temos prazer nas coisas do pecado. Nós nascemos como pessoas que não se agradam e não se deleitam em Deus, por mais que tenham esse espaço, esse lugar no coração que só Deus pode resolver. Então o que Paulo está falando é que a humanidade é um cemitério espiritual. Todo mundo morto, né? Pessoas vivas, mas mortas. E aí ele fala que essa condição, ela aconteceu por causa da desobediência e dos nossos muitos pecados. O que é pecado, gente? Pecado é qualquer coisa que vá contra a santidade, a pureza, a beleza, a integridade de Deus. Qualquer coisa que fira isso, a beleza de Deus, é pecado. Agostinho, ele descrevia pecado como amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Então o ser humano, por causa do pecado, por causa do seu egoísmo, ele se ama tanto, se coloca tanto no primeiro lugar, no centro da sua vida, que ele despreza a Deus. E o que então é o pecado? O pecado é uma desordem de amores. São amores desordenados. Em vez de amarmos a Deus, nós nos amamos em primeiro lugar. E aí todas as nossas relações vão sendo atrapalhadas, desfeitas, né? Porque, de acordo com Agostinho, em vez desse amor fluir para Deus e para os outros, ele é só para a gente. E aí ele fala que por causa disso nós éramos merecedores, né, por natureza, merecedores da ira como os demais. Ou seja, todo mundo, por natureza, por nascimento, por DNA de Adão e Eva, é merecedor da ira de Deus. Quem é espiritualmente morto é inimigo de Deus. Então todos nós somos inimigos de Deus. E o que é a ira de Deus? A ira é a reação de uma pessoa que ama contra o que ela não gosta. Então se você souber que existe um pedófilo, e que ele está atacando aqui na região do Belvedere, qual vai ser o seu desejo para ele? Que ele seja punido, que ele seja preso. Alguns vão desejar até a morte dele. É ou não é verdade? De onde vem isso? Vem de Deus. Esse senso de justiça. Só que a justiça de Deus é perfeita. Não existe amor sem ira. Porque você tem que odiar o que é ruim. Só que a ira de Deus é incompreensível para a gente, porque ela é perfeita. Então todos nós estamos nesse lugar. Ou estávamos. Merecemos a condenação eterna, porque nós estamos separados de Deus. E aí ele continua falando, nos quais costumavam viver, ou seja, a gente costumava viver no pecado, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana.
Então essas duas expressões, viver desse modo, né? Costumavam viver desse modo, ou também seguindo esses desejos. Essas duas expressões, elas trazem uma ideia de ser escravo. Elas significam que nós somos escravos, dominados pelo pecado. Você pode fazer de tudo para parar de pecar. Você não consegue se Jesus não te ajudar. Eu não consigo se Jesus não me ajudar. E o que nos faz, então, desobedecer a Deus? O que nos escraviza? O que atua nesse lugar para que nós possamos desobedecer a Deus? E de acordo com esse texto, nós temos o mundo. E o que é o mundo? O mundo é a ordem, é como as coisas acontecem, é a cultura em que nós vivemos. A cultura, ela nos ensina, ela nos empurra, ela nos impele a pecar, a viver uma vida de pecado, a fazer coisas que desagradam a Deus. Por quê? Porque nós não desejamos Deus, porque nós estamos nesse lugar. Mas além disso, nós temos o diabo, Satanás. É o espírito da desobediência, né? E Satanás, ele reina nesse mundo, ele é o príncipe do reino das trevas. E ele é contra tudo que leve a Deus. Então ele vai fazer armadilhas para que nós não cheguemos a Deus, ou para que nosso amor por Deus se esfrie, para que você continue cativo, às vezes mesmo sendo livre. Mas o principal disso tudo, e é onde eu quero gastar mais tempo hoje, é a carne. Sarx, no grego. E às vezes a gente pensa, né, que a carne, no texto aqui da NVT, está a natureza humana caída, né, que nós já nascemos com ela. Nós temos às vezes um erro, nós achamos que a carne é um corpo físico, ou seja, isso aqui é a carne. Não, isso não é a carne, isso é o seu corpo físico, que tem outra palavra no grego para ela. A carne que ele está falando aqui é a inclinação humana a ser autocentrado. A inclinação humana a amar somente a si. Lutero, inspirado por Agostinho, ele dizia que o coração humano, sem Deus, ele é encurvado em si mesmo. A imagem é como se estivéssemos assim, olhando para o nosso umbigo. Agachados, olhando para o nosso umbigo. O que nós estamos vendo aqui é que o pecado nos controla. Existe uma guerra, mesmo se você nasceu de novo, você está em Jesus. Existe uma guerra do homem, do velho homem com o novo homem. Do homem do pecado para o homem de Deus que existe em você. O homem espiritual que existe em você. É como se a gente sempre estivesse se perguntando assim, o que eu ganho com isso? Como que isso me beneficia? Parece mineiro, né? Mineiro que é sempre assim, né? Então o mineiro é mais pecador. Estou brincando. Mas o que eu ganho com isso? O que vai me gerar de alegria nisso que você está me trazendo? O que vai me dar mais saúde? O que vai aumentar no meu conforto? O que vai trazer que seja do meu interesse? E aí a pergunta que fica é como que essa carne se manifesta, não é verdade? E aí às vezes a gente tem um problema porque a gente acha que ela só se manifesta sendo uma má pessoa. Ou seja, Hitler vivia na carne. É ou não é verdade? Lá os iatolás lá do Irã que estão dizimando a população que está se revoltando, eles estão na carne, estão dominados, são o próprio Satanás encarnado, não é verdade? Mas existe a possibilidade da pessoa ter uma vida moralmente aprovada, de ser um bom cidadão, de ser um bom pai, uma boa mãe, de ser um bom filho, um bom funcionário, um bom patrão, e estar pecando. E ser egoísta, e ser encurvado em si mesmo. Então a gente também pode ter a carne se manifestando sendo uma pessoa boa. E se você entender isso, meu irmão, você vai sair daqui abençoado. Como que isso acontece? Por que você é uma pessoa boa? Porque sendo uma pessoa boa, você se beneficia do sistema. Sendo uma pessoa boa, você conquista o que você quer. Sendo uma pessoa boa, aí você se esforça para isso. Então, eu não amo o outro. Eu me amo e amo o outro até o ponto que o que ele me faz sentir, eu me sinta bem. Porque se eu não estiver me sentindo bem, eu descarto ele. É ou não é verdade? Eu faço bem, mas eu faço bem para eu me sentir bem, para eu ser exaltado, para as pessoas olharem para mim como uma pessoa boa, para eu estar no centro. A gente chama isso de egoísmo moral. Então você pode ser um bom pecador, um excelente pecador, sendo a pessoa mais civilizada e moral do mundo. Por isso que o conhecimento em si não resolve. Agora, você também pode ser uma pessoa extremamente pecadora sendo uma pessoa religiosa.
Você pode, eu posso, até chegar no ponto de até buscar a Deus para o benefício próprio, para o egoísmo. Infelizmente, esse é o evangelho que é pregado na maioria das igrejas hoje. O evangelho de você no centro. A gente chama isso de hedonismo, que é o cristão que está no centro e não Deus está no centro. Por quê? Porque você usa a Deus para benefício próprio. Você busca a Deus para que Ele realize os seus desejos, os seus sonhos. Gente, de vez em quando eu fico revoltado, mas eu guardo para mim e confesso meus pecados para a Bela. E, gente, se você olhar, eu quero seguir esse pastor, o João segue, tá tudo bem? Não, eu sigo pessoas que eu acho completamente terríveis, ok? Então, as pessoas que eu sigo não é aprovação para você ouvir, tá bom? É que eu quero ouvir o que eles falam para me dar ânimo para pregar mais, tá bom? E gente, a pessoa fica postando, fazendo várias coisas, não tem problema nenhum você ser beneficiado das coisas desse mundo, viver o melhor dessa terra, aleluia, glória a Deus, que Deus te dê essa graça. Agora, postando isso tudo, principalmente um pastor, e colocando que aquilo é resultado de uma verdadeira espiritualidade, meu irmão, eu tenho certeza que Jesus está a ponto de vomitar. E eu passo mal com isso. Por quê? Porque essa pessoa está sendo uma pessoa religiosa. Ela está falando assim, olha o que Deus me dá. Olha como Deus é meu empregado. Então você não busca Deus por quem Ele é. Você busca Deus pelo que Ele pode te dar. Você obedece à lei. Você é uma pessoa moralmente correta diante de Deus para se beneficiar dos benefícios que Deus te dá. E o que isso gera em você? Orgulho. Você se sente superior. Olha lá aqueles pecadores. Olha lá o que essa pessoa faz. Olha como ela vive. Olha lá, entregue aos prazeres da carne. E assim, gente, a gente canta aquela música, né? É tudo sobre você. Mas o você não é Jesus, é você mesmo. Encurvado em si mesmo. E se você não conhece, mas em Gênesis, no capítulo 11, existe uma virada do capítulo 11 para o capítulo 12. Capítulo 11 é a Torre de Babel. Até esse ponto, a humanidade falava a mesma língua. E os seres humanos começaram a ficar cada dia mais orgulhosos e pecaminosos. E o que acontece? Eles resolvem fazer uma cidade, no meio dessa cidade, eles vão fazer uma torre bem alta para ver o tanto que eles são bons e maravilhosos. Deus fala, não, aqui não, violão. E aí Deus vai lá e confunde a língua deles, para que eles não chegassem nesse lugar, de achar que estavam no lugar de Deus. Só que, infelizmente, a nossa tendência pecaminosa, o nosso coração, o nosso velho homem, volta sempre para esse lugar. E aí a pergunta que você deve estar se fazendo, ou pelo menos deveria, é como saber se eu estou vivendo assim? Não é verdade? Você precisa olhar e pensar, o que você faz quando as coisas não acontecem como você gostaria? Pensa comigo. O que você faz quando Deus não responde a sua oração? Larga Deus para lá e vai viver a sua vida? O que você faz quando Deus não te dá o que você quer? O que você faz quando a palavra de Deus é clara a respeito de coisas que você vê e você zela e você acha que é muito bom e que você tem que viver aquilo? Para que lado que você vai? Você sai fora? Você se afasta de Deus, você se afasta da igreja, você se afasta da palavra de Deus. Por quê? Porque é tudo sobre você e não sobre Jesus. Porque você está sendo um religioso, encurvado em si mesmo. E essa palavra aqui que ele traz, acho que no versículo 3, né? Inclinado ou vivendo os desejos ardentes, significa desejos desordenados, significa como se fosse um vício. Sabe, aquele viciado em cocaína que precisa de mais e que precisa de voltar e que precisa chegar naquele lugar. E às vezes o vício em maconha, que é a sensação que você tem de sentir, relaxei, tá tudo bem. Nossa, aí você não encara nada e não vive nada e quer viver naquele lugar. Só que o maior vício que um ser humano pode ter é o seu próprio ego. É o seu ego que precisa ser saciado não com essas coisas, mas com o próprio Senhor. Porque nada do que você tiver, escuta o que eu estou falando, olha para o escândalo do Banco Master. Nada do que você tiver vai saciar você com o que Jesus pode fazer por você. Nada. Nada. Então, nosso coração precisa ser mudado por Jesus. Constantemente. Eu sei que acontece uma vez por todas a salvação, mas nós temos que nos mantermos nesse lugar. Em vez de pensarmos o que eu ganho com isso, é como que eu posso servir a Deus com isso. Como que eu posso servir o outro com o que o Deus me deu?
com a graça que Deus me deu. E quanto mais isso acontecer no seu coração e na sua vida, mais livre você vai ser. E quanto mais é sobre você, mais escravo do pecado você é. Continuando. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Gente, graças a Deus por essa parte. Mais Deus. Mais Deus. Mais Deus interviu. Mais Deus fez alguma coisa. Ele não fala, mas você melhorou. Ele não fala, mas você é bom e você consegue. Mas eu prometi. Mas você declarou. Não. Ele fala, mas Deus, tão rico em misericórdia, nos amou tanto. E graças a Deus por isso, porque essa intervenção é Deus vindo a nosso lugar, entrando no nosso lugar e nos dá vida aonde? Em Cristo. Então essa mudança, essa transformação, ela só acontece se Jesus entrar na sua vida. Só acontece se o poder da ressurreição começar a agir dentro de você. Se o Espírito Santo vier a entrar dentro de você. Como diz o rapper aí, que os adolescentes gostam, Jesus invadiu a cena. E quando ele invade a cena, ele transforma todas as coisas. Porque ninguém e nada pode continuar igual se Jesus está na presença de Jesus, ou se Jesus entrou. Por quê? Porque ele pagou o preço pelos nossos pecados. Mais para frente no texto está escrito, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Gente, ou seja, a salvação, ela não é uma recompensa, ela é um presente que Deus te dá. É algo que está disponível para você pegar pela fé. Então, a vida que Deus quer que você viva, é uma vida que você enxerga tudo como graça. Enxerga tudo como presente de Deus. Você é rico? Presente de Deus. Você tem saúde? Presente de Deus. Você tem grandes habilidades para fazer várias coisas? Presente de Deus. O contrário de pessoas, né, que acham que elas conquistam as coisas. Eu sei que tem a responsabilidade humana e a parte de Deus, e nós temos que fazer, e trabalhar, e correr atrás, isso tudo está aí. O Éden também atrapalhou isso também. Adão e Eva estão com um problema nessa história. Mas tem gente que pensa assim, eu trabalho tanto para ter o que eu tenho, eu mereço. Sim e não. Sim, você trabalha muito, né? E quem trabalha tem que colher o fruto do seu trabalho. Não, porque se você está colhendo boas coisas, tem várias variáveis que para dar certo, só a intervenção de Deus na sua vida, meu irmão. Só a mão do Todo-Poderoso para você alcançar o que você está alcançando. E aí ele fala que nós somos salvos pela fé, por meio da fé em Jesus. E essa fé, gente, não é qualquer tipo de fé que a gente vê por aí, né? Porque não é a fé na fé, que não costuma falhar. Não, a fé tem um objeto. A fé é a fé numa pessoa. A fé é a fé na obra e na pessoa de Jesus Cristo e nada mais. Não é uma confissão positiva de que eu vou conseguir, eu declaro que vai dar certo, eu declaro isso. Isso é baboseira gospel. Infelizmente eu preciso te falar isso. Você pode passar o resto da sua vida declarando o que for. Eu não sei se você já viveu isso por muitos anos. Eu já vivi, eu falo de quem já viveu. Você vai declarando, e um monte de coisa não acontece. E a culpa é sua que teve pouca fé. Não, a culpa é nossa que estamos misturando outras religiões com o Evangelho. Porque você não vai ver os apóstolos fazendo isso no Novo Testamento. Então vamos parar com esse negócio. E a fé também não é porque você merece. A fé é em Cristo, pela graça de Deus. E o que é fé? Fé, então, é confiar na obra de Jesus. E o que é fé? Fé é descansar em Deus. Então, como você sabe que você está andando pela fé? Independente de como está a sua vida, você descansa em Jesus. Jesus está no barco. Jesus está no controle da minha vida. Você se curva diante dele. E aí ele fala que é para que ninguém venha se orgulhar. E eu queria gastar mais um tempinho aqui, porque isso aqui é muito importante para mim e para você. O que é se orgulhar? Se orgulhar é falar assim, olha como eu sou bom. Se orgulhar é falar assim, olha o tanto que eu tenho de melhor, olha o que eu fiz, né? Ou você se achar superior.
Quando ele falou que se orgulhar, ele estava se referindo aos soldados romanos antes de sair para a guerra, em que eles começavam a gritar assim, nós temos os melhores guerreiros, nós temos as melhores armas, nós temos o exército maior. É quando você pensa assim, eu consigo. E aí, na hora que eu vi isso, eu pensei, eu consigo, eu lembrei, eu não estou criticando essa pessoa, da nossa querida medalhista olímpica, campeã mundial, a fadinha, Raíssa Leal. Não sei se você já prestou atenção, mas antes dela entrar para competir, ela fica andando para um lado e para o outro, falando, eu posso, eu mereço, eu consigo. Eu posso, eu mereço, eu consigo. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu posso, eu mereço, eu consigo. Eu posso, eu mereço, eu consigo. E pau, desce com o skate. Meu irmão, tudo bem para sua mente, para poder entender, que, sabe, e falar, tipo assim, tirar o medo e avançar. Mas em relação ao cristianismo, Paulo está falando que nós temos que nós não merecemos nada, que nós podemos por outro motivo, e que Deus vai dar se Ele quiser. E o que Paulo está nos ensinando é que todos nós estamos procurando um lugar, algo para descansar. Por exemplo, ou para merecermos, ou para confiarmos, né, e encararmos a vida. Então nós estamos procurando algo que nos dê identidade, que nos dê valor nessa vida, que nos deixe confiantes, que nos deixe orgulhosos. Então tem gente que se orgulha na sua família. Olha a família que eu construí. Olha meus filhos, meus 3 filhos são a coisa mais linda do mundo. Um mais bonito que o outro. Tudo pecador. Espero que já salvos pela graça. Outros se orgulham do seu corpo. Olha o corpo que eu tenho. Olha como eu mereço. Olha o tanto que eu malho. Olha como é que eu como. Outros olham como é que eu sou belo. Olha o dinheiro que eu tenho. Olha o poder que eu tenho. Olha como eu sou moral. Olha como eu sou religioso. Olha o tanto que Deus me aprova. Como é que eu cumpro os mandamentos de Deus, a lei de Cristo. O que nós estamos fazendo? Nos orgulhando nas nossas obras. E o que seria então uma vida sem nos orgulharmos? Por exemplo, raiva ou contentamento. Você se contenta com o que Deus te deu? Isso não quer dizer que você não vai buscar mais, que você não vai correr atrás. Não estou falando isso não, gente. Mas hoje, você se contenta com o que Deus te deu? Mesmo que seja menos do que você acha que você merece? Ou você fica com raiva de Deus quando a vida não vai tão bem? Eu não estou falando que isso não vai doer, gente. Eu não estou falando que a gente não vai chorar. Não estou falando disso tudo, não. Mas lá no fundo, no seu espírito, lá no fundo, em você, como que você vê isso? Ou você é aquela pessoa que vive reclamando porque você merece tudo? Você se sente melhor do que outras pessoas? Por causa da sua raça? Por causa do dinheiro que você tem? Por causa do país que você nasceu? Do passaporte que você tem? Por causa da classe social que você está envolvido? Da sua cor? Por causa da religião que você escolheu para a sua vida? Ou porque você vota diferente dos outros e você é mais inteligente que os outros, porque só estúpido vota naquela pessoa. Não é verdade? Você se sente melhor do que os outros? Porque isso se chama orgulho. E orgulho constrói muros. Orgulho separa as pessoas. E o que derruba esses muros é a graça de Deus, reinando nos nossos corações. E aí Paulo vai falar do segundo muro. Então nós já entendemos esse primeiro muro, que é a nossa separação de Deus e como isso resolve. Mas o segundo muro que Paulo traz nesse texto, ele fala que não se esqueçam que vocês Efésios, vocês luzeiros, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual externo e humano. Eu não sei se você sabe o que é a circuncisão, mas é quando Deus chama Abraão e fala assim, olha, eu vou te fazer um povo diferente. E a marca desse povo diferente que você vai ter, o sinal da minha aliança com você, é a circuncisão que nós vamos fazer nos homens. Tá? Então, ela era para que os judeus entendessem que eles eram um povo de Deus e fossem luz para as nações, luzeiros no mundo. Só que o que aconteceu com os judeus, com esse coração que não estava transformado, encurvados em si mesmo, mesmo tendo a lei de Deus, eles se orgulharam da sua circuncisão. Eles se achavam melhores do que os outros por causa da circuncisão, em vez de ser uma bênção para os gentios. Por isso que Israel falhou completamente na sua missão.
que era ser luz para os gentios, que era ser luz para o mundo. As pessoas deveriam olhar para Israel e falar assim, uau, que Deus, e querer ser desse Deus. Mas Israel começou os judeus, né? Não, vocês são impuros. Eu não posso comer com você. E a lei fala disso, mas não era assim que devia acontecer. Gente, os gentios, eles eram desprezados pelos judeus. Eram pessoas que eram odiadas pelos judeus. Se você comesse com um gentio, encostasse um gentio, você ia ter que passar por um ritual de purificação todo de novo, e aí você não poderia entrar no templo, você tinha que fazer um monte de coisa. Gente, aqui está representada todas as raças que existem no mundo. Porque ou você é judeu ou você é gentio. Então existe uma divisão em toda a humanidade. E é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que isso nos separa em toda a terra. E aí a circuncisão, que era um sinal da aliança, ela ficou como esse ritual externo, humano. Por quê? Porque a circuncisão não muda o coração. O que nós precisamos é uma circuncisão do coração. Uma transformação do coração. Ele fala mais sobre nós, gentios. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. O que ele está falando é o seguinte, nós não tínhamos como gentios nem a lei de Deus para o nosso favor, nos ensinando quem Ele é, nem a nossa história caminhando com Deus, a gente estava para lá, fora da aliança, num mundo sem Deus e sem esperança, sem a revelação do Deus verdadeiro, completamente perdidos, condenados, inimigos de Deus, escravos do pecado. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Aleluia. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Não foi você que foi até ele, foi ele que te trouxe para perto. Foi ele que encarnou e morreu na cruz. Foi ele que nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E é interessante porque a cruz, ela não só derruba, então, esse muro que existia entre o homem e Deus, onde ela destrói a inimizade, onde os pecados são punidos pelo sacrifício de Jesus, onde a ira de Deus é satisfeita, onde Deus é o reconciliador e o reconciliado, né? Ele é aquele que reconcilia e que paga o preço pela reconciliação, é o justificador e quem justifica. Foi iniciativa de Deus, lembra? Somos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie deles. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Gente, eu não sei se você sabe, mas no templo de Jerusalém existia literalmente um muro que separava o lugar que os gentios podiam entrar no templo e o lugar que os judeus podiam ficar. Porque os gentios, eles eram impuros, então eles ficavam mais para longe do centro, que é onde está o Santo dos Santos, a presença de Deus, a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. Então você tinha o pátio dos gentios e tinha o lugar onde ficavam os judeus. Então, literalmente, existia um muro que os gentios eram proibidos de entrar, e aonde os judeus, os limpos, os cerimonialmente perfeitos, podiam entrar na presença de Deus. O que Jesus fez? Derrubou o muro. Não existe mais essa separação. Mas sabe aonde que Paulo quer chegar e aonde que eu quero chegar? Com quem que você tem inimizade? Que grupo de pessoas você odeia? Com quem você não assentaria na mesa? Porque Paulo está falando o seguinte, em Cristo isso deveria estar resolvido. Porque nós somos chamados de o povo da reconciliação. Em Cristo nós não podemos separar, nós temos que juntar. Sabe por quê? Porque nós somos cristãos primeiro, depois brasileiros, depois belo-horizontino, carioca, depois atleticano, cruzeirense, depois de direita, de esquerda. E essa aproximação, ela não vem por causa dos ensinos de Jesus, não, gente. Ela vem por causa do sangue de Jesus, que pagou um preço para acabar com essa divisão entre nós. Por isso que Paulo fala que ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenança, promovendo paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. E não tenho tempo para falar sobre a paz, né, sobre Shalom, Eirene, eu falei um pouquinho, acho que há 2 semanas atrás, mas eu quero trazer um conceito do Osborne sobre isso. Ele fala, a paz bíblica é mais do que uma sensação pessoal de tranquilidade e bem-estar.
ela carrega a ideia de harmonia. Primeiro com Deus, depois com aqueles que nos rodeiam. Então, harmonia com Deus e com os outros. Ela inclui a ideia de ordem, integridade, de áreas diferentes da vida, de grupos de pessoas que se unem com e pela cessação de conflitos e uma sensação de segurança. A paz do Senhor. Você está entendendo quando um varão e uma varoa vira para você e fala assim, a paz do Senhor? Está falando que não existe conflito entre a gente. Está falando que Jesus, Ele é a nossa paz, Ele trouxe a nossa paz, Ele resolveu os nossos problemas. A paz não é um sentimento, gente, a paz é uma pessoa, é Jesus Cristo. Só Ele pode te dar a verdadeira paz. A paz é um status legal que Jesus fez na cruz, está consumado. Recebe, recebe. Como o povo gosta de falar, né? Toma posse. Toma posse dessa paz, meu irmão. Nós somos reconciliados. E a própria palavra de Deus que fala que se você odeia o seu irmão, o amor de Deus não está em você. É ou não é verdade? Por quê? Porque você está reconstruindo muros que Jesus derrubou. Você está andando na carne, no orgulho, na conquista, no ser melhor. E aí ele fala então que ele acabou com o sistema da lei. E é exatamente isso. O que é o sistema da lei? Você só atinge o patamar bom para Deus se você cumprir toda a lei. Ninguém consegue fazer isso. Mas mesmo não fazendo isso, quem tinha a lei? Os judeus se sentiam superiores, melhores. E olhavam de cima para baixo para o resto da humanidade. E aí ele fala assim, ó, acabou. Ele cumpriu toda a lei. Acabou isso. E ele faz uma nova humanidade. E essa expressão nova humanidade é muito legal. Porque ela traz um sentido de uma nova criação de Deus. É um novo povo, porque não tem mais judeus e gentios. Eles são a igreja. A igreja é o novo povo de Deus. A igreja é esse povo escolhido de Deus. A igreja é essa nova criação que pelo Espírito Santo anda de uma forma que não existia desde Adão e Eva, desde o pecado, porque eles estão andando da forma que o ressurreto fez por eles. No Espírito Santo, nessa unidade com Deus, nessa unidade uns com os outros. Por isso que Paulo termina esse texto falando que, portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, vocês gentios. Vocês já não estão longe, vocês não são estranhos, vocês não são forasteiros. Vocês são concidadãos do povo santo. Você é israelita, você é gentio, não importa. Você é concidadão, você é membro da família de Deus. Então, se você é de Jesus em primeiro lugar, se você é cristão em primeiro lugar, você tem que olhar para todos os cristãos como família, como irmãos, como pessoas que você tem e quer abençoar, como pessoa que tem o mesmo Pai, que tem o mesmo sangue de Jesus derramado por eles na cruz do Calvário e que tem a mesma herança com Jesus. Lembre-se, somos cristãos primeiro. Assim, Ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Está vendo como a inimizade aparece muito aqui? Reconciliação é esse termo. Ele está falando assim, olha, ele matou a inimizade pelo sangue. Então nele, somos juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e Jesus é a pedra angular, é o próprio Cristo Jesus. Gente, juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Quando estamos unidos, aqueles que são redimidos, aqueles que estão em Jesus, aqueles que nasceram de novo, nós somos casa de Deus. Ele está falando que essa casa ela existe porque ela é edificada sobre a pedra angular, que é Jesus. Então nós estamos olhando para Jesus, é Jesus que nos mostra como que nós vamos viver uma vida reta, como que esse edifício vai ser montado, como essa casa vai ser montada, como essa casa vai ser funcional, e em cima do fundamento dos apóstolos e dos profetas, a palavra de Deus. Somente e nada mais. Nós precisamos andar na palavra. E é isso que ele está falando. Nele somos firmemente unidos, nele, em Jesus. Nós somos unidos pelo sangue de Jesus, somos um em Cristo, constituindo um templo santo para o Senhor. Gente, olha que interessante isso. Essa palavra templo santo, ele tinha duas possibilidades para poder usar aqui no grego. Ele tinha a palavra iron, que simbolizava o templo de Jerusalém como um todo, e todas as seus ambientes. Mas ele não usou, ele usou naos. A palavra naos ela era usada para o santo lugar,
para o lugar da habitação de Deus, para o lugar que mais santo, santo dos santos. Então ele está falando que nós somos essas pessoas que estão na presença íntima do Deus vivo, e nós representamos a presença íntima do Deus vivo por meio da reconciliação do sangue de Jesus, da reconciliação que nós temos uns com os outros, firmes, unidos. O que é isso? É uma vida dedicada a Deus. Não mais orgulhoso, não mais construído em cima de você, mas no fundamento dos apóstolos. E agora nós somos essas pedras vivas. E eu queria voltar um pouquinho no texto, só para a gente fechar esse texto, né? E pensar assim, o que eu preciso fazer então? Porque é muito difícil andar assim. É uma realidade maravilhosa que nós temos, que está disponível, mas andar nisso é muito difícil. Nós podemos entender que os muros caíram, mas como é que eu faço? E no verso 6 ele fala, ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Olha que loucura isso. Primeira coisa, nós saímos da morte espiritual por causa da vida e do poder do Espírito Santo em nós, da vida de Jesus em nós. Ok. Agora, o que significaria sentar com ele no trono? Quem sentava, ou falar, ele nos exaltou, né? Quem sentava ao lado do rei no trono? É do vitorioso. O vitorioso, ele tinha um lugar de honra na mesa do rei. Quem vencesse a guerra, quem vencesse a batalha, ele recebia um lugar de honra sentado à direita do rei todo-poderoso. E aí, o que Paulo está falando é que esse lugar que é o lugar de Jesus, que ele é o vencedor, não é verdade? Ele deu para a gente também. Nós já estamos assentados no lugar de mais honra que qualquer ser humano pode ter, que é a direita de Deus. Nós já estamos nesse lugar, nós não lutamos, nós não vencemos, mas a vitória de Cristo é suficiente para que nós recebêssemos essas bênçãos. Ele levou sobre si os nossos pecados. E por que isso é importante? Porque nós não precisamos de ficar buscando identidade nas coisas desse mundo mais. Nós não precisamos mais ficar buscando identidade na sua profissão. Você não precisa ser médico em primeiro lugar e cristão depois. Ser um empresário em primeiro lugar e cristão depois. Você não precisa ficar buscando identidade, propósito, pertencimento nessas coisas desse mundo que são passageiras e que são viciantes e que você nunca vai se sentir completo com elas. Você precisa, e eu preciso, entender que o nosso lugar de honra, o nosso lugar de pertencimento, quem nos dá propósito, quem nos dá identidade é o próprio Cristo ressurreto. E nós já temos a maior honra do mundo, nós estamos assentados do lado dele, do lado de Deus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos, olha isso, pensa isso, gente, nas eras futuras, lá na frente, Deus vai apontar para quem? Para a gente. Como exemplos da riqueza insuperável da sua graça. Ele vai falar assim, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz na vida do João. Olha o que eu fiz na vida do Gleison. Olha o que eu fiz na vida do Daniel. Olha o que eu fiz na vida do Marcelo. Olha o que eu fiz. Olha que maravilha, olha que vida, olha que transformação, olha que vida abundante, olha que vida livre, olha o que eu fiz. Por quê? Porque essa insuperável graça, essa riqueza, ela foi revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo. Gente, a bondade aqui não é um sentimento, a bondade aqui é uma ação, é o amor em ação, é o que ele fez na cruz em Jesus e caminhando conosco a partir disso. Deus vai olhar para mim e para você e falar assim, olha o que eu fiz. Esse é meu filho, essa é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque eles estão em Cristo. No verso 10 ele fala algo parecido com isso, eu queria ter mais tempo para falar sobre isso. Pois somos obra-prima de Deus. Aqui a palavra é poema, que quer dizer poema. Nós somos um poema escrito por Deus. Paulo, em duas cartas aos Coríntios, ele fala que nós somos cartas escritas, né, pela mão de Deus. Criados em Jesus a fim de realizar boas obras que ele de antemão planejou para nós. Está vendo, gente? O que você faz? O que você deve fazer? O que você deve fazer para glorificar a Deus e para ajudar os outros, para abençoar as pessoas? Não é porque você é bom, porque você merece. Não, Deus preparou um caminho por meio da salvação, por meio da graça dele, por meio do Espírito Santo dele, para você caminhar. E se você ouvir a voz do Espírito, se você caminhar com Deus, você vai viver como uma obra-prima de Deus, meu irmão. E eu não estou falando que vai dar tudo certo. Eu não estou falando que você não vai ter problema, que não vai ter tempestade, que não vai ter perda, porque isso é outra bobagem. Só vai acontecer isso quando Jesus voltar, meu irmão. Mas você vai caminhar com Jesus, e vai olhar para Ele, e vai se alegrar para Ele,
e nós estamos nesse lugar para viver com Ele. Então, lembrando, primeira coisa que nós temos que fazer, lembre-se do que Jesus fez por você na cruz. Ele derrubou. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, ou se você está vivendo longe dele, se você ainda não tem esse coração transformado do Espírito Santo, tem nem noção do que é isso, se você não tem nem noção do que é isso, é que você não tem. Porque o nosso Espírito, ele se relaciona com o Espírito de Deus e ele fala, você é salvo. Se você não tem isso, para acabar com essa separação entre você e Deus, para você ter essa paz de Cristo que excede a todo entendimento, que não é por circunstâncias, mas que é pelo que Ele fez. Se você quer ter essa identidade que Jesus quer te dar e já preparou para você na cruz do Calvário, não é para você fazer nada a não ser reconhecer que você é um pecador e pedir, Jesus, transforma a minha vida. Eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Derruba a separação que existe entre mim e Deus. Confesse o seu pecado e se entregue para Jesus. Mas se você já tem essa caminhada com Jesus, a gente precisa então, a partir desse texto, pensar como está a sua identidade. Você tem vivido como um filho de Deus ou como alguém que está encurvado em si mesmo? Do que você precisa para viver uma vida completa, inteira e plena? Pensa nisso. Porque a resposta precisa ser Jesus e nada mais. Porque senão qualquer coisa que a gente perder, a gente se afasta de Deus. Qualquer coisa que estiver nesse lugar, e as outras coisas são boas, a gente precisa de comer, a gente precisa de ganhar dinheiro, a gente precisa de viver, a gente precisa de ter relacionamentos saudáveis, precisa disso tudo, gente, isso tudo está no pacote. Não entenda que eu estou falando que você vai viver igual um monge, longe das pessoas, que isso não é cristianismo. Agora, só se Jesus for tudo para você é que os seus desejos ardentes não vão mais te controlar. Não vão mais te derrubar. Você tem vivido como um filho de Deus, como uma obra-prima de Deus, que está sentado à direita de Deus no lugar de Jesus? No lugar de mais honra que você pode ter. Eu sou filho de Deus, irmão, e pronto. Já viu aquelas irmãzinhas do coque? Acontece tudo, ela fala assim, eu sou filho de Deus, filho. Ó, meu Jesus está comigo, entendeu? É assim, meu irmão. Ou você tem buscado identidade nas coisas, nas pessoas? Porque você não vai achar. No que você tem se orgulhado? No que você tem se orgulhado? Qual que é seu maior orgulho? Olha o que eu fiz. Eu posso, eu mereço. Não é verdade? Eu queria trazer uma frase de Paulo no finalzinho da carta aos Gálatas, que ele fala sobre esse negócio do orgulho. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler de novo. Quanto a mim, que eu jamais me orgulhe em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, pelo que Ele fez, olha o que Ele fez. Meu interesse neste mundo foi crucificado. E o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em nova criação. Olhe para o que Ele fez. Olhe para Jesus e continue olhando para Ele. Nós só podemos nos orgulhar no que Ele fez. Olha o que Ele fez por mim. Olha como Ele é bondoso comigo. Olha a graça que eu tenho hoje de fazer isso. Olha a graça que eu tenho de ter família, de ter isso, de ter aquilo. Olha a graça de Deus. Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Deus está doendo, eu perdi, eu não queria perder. Mas obrigado, Jesus, o Senhor é comigo. Como estão os seus relacionamentos? Existe alguém que você construiu um muro? Que você precisa de caminhar por política? Tem muro construído por política aqui, por raça, por classe social, por dinheiro, por orgulho. Porque se você é um pecador salvo pela graça de Deus, você perdoa, você reconcilia, você aceita o outro como ele é. Porque o muro que nos separava foi completamente removido na cruz de Jesus e nós não podemos refazer esse muro. E uma das evidências que eu sou salvo e que você é salvo é se nós temos vivido na reconciliação, sendo reconciliadores. Então pense em quem você precisa perdoar hoje. Pense em quem você precisa pedir perdão hoje. Com quem você precisa quebrar uma barreira. Porque o nosso desejo aqui como luzeiro, nosso desejo, a minha oração como pastor dessa igreja, o desejo da liderança dessa igreja, o desejo dos membros mais antigos e mais envolvidos nessa igreja, é que essa igreja seja sempre uma igreja onde os de dentro e de fora amam participar. Independente do que você pensa, independente das suas orientações, independente do que você está.
Porque nós acreditamos que o amor acolhe e a verdade transforma. Jesus não vai te deixar como você é. Existem verdades duras que Jesus vai fazer na sua sexualidade, na sua visão de mundo, na sua forma de ser pai, na sua forma de ser funcionário, na sua forma de ser patrão, na sua forma de se relacionar com o seu corpo, claro, mas vem como você está. E nós queremos te receber, e receber as pessoas como elas estão, porque nós sabemos que caminhando com aqueles que caminham com Jesus, existe verdadeira transformação, porque o Evangelho muda todas as coisas. E nós acreditamos no poder do Evangelho. Vamos orar? Jesus, obrigado. Obrigado por sua graça, por seu favor. Obrigado porque o muro que nós não podíamos quebrar, o Senhor quebrou. E eu oro por salvação no nosso meio. Eu oro para que os olhos espirituais sejam abertos, as escamas dos olhos caiam, o coração comece a ver o Senhor. Isso é graça, isso é dom do Senhor. Eu oro por reconciliação no Senhor. Eu oro por identidade transformada. Eu oro para que consigamos viver essa realidade que já está disponível para nós na cruz do Calvário, como reconciliados, como obra-prima do Senhor, poema. Como família de Deus, como essa casa que é a igreja, essa casa espiritual, o Santo dos Santos, as pessoas que entram no meio dessa igreja, elas veem a presença do Senhor e são transformadas pelo seu amor, pela sua graça, pelo Cristo que caminha no nosso meio, pelo Espírito Santo que habita em nós, pela sua palavra que é vida e que é verdade. Senhor, comece em nós, Jesus. Quebrando os nossos corações, quebra os muros que existem entre nós, que possamos viver o amor que acolhe, a verdade que transforma, que sejamos cristãos em primeiro lugar, que amemos o Senhor em primeiro lugar, não nos deixe ficarmos nos encurvando em nós mesmos, orgulhosos, e olharmos pelo contrário, olha o que Jesus fez, é tudo graça, que nosso orgulho seja apenas o que o Senhor fez na cruz, em nome de Jesus. Nós vamos passar a ceia, e a ceia é para essas pessoas que tiveram a sua vida transformada por Jesus. E você pode olhar para ela, às vezes está andando longe dele, é a hora de você olhar para essa ceia, lembrar do que Jesus fez por você, pedir perdão e falar assim: a partir de hoje, nova vida, nova pessoa, nova criação. Vamos cantar o Senhor, adorar Ele enquanto nós passamos a ceia.